Olá, meus alunos! Sejam bem-vindos à revisão. Mas não é uma professor já fez revisão nova. Não, vamos fazer uma aulão. Hoje a gente vai fazer uma coisa dinâmica, diferente, momento descontraído. A gente falar sobre algumas questões, vamos falar sobre avaliação, vamos falar sobre uma série de coisas nesse aulão de segurança do trabalho. Como vocês já sabem, né, já me conhecem, sou Marcos, a professora só está falando sobre muita coisa, né? Sim, porque nesse momento as disciplinas estão se conversando, né? Os conteúdos eles se conversam por vários motivos. O principal deles é porque eles foram pensados de forma que eles realmente se conversassem. Em que sentido? Em plano de contingência, que abrange uma série de elementos, seja ele o risco químico, seja ele um incêndio e seja ele outras etapas. Então, tudo isso está diretamente associado. A exposição, como é que entra nisso? Então, como vocês sabem, são coisas que vão convergindo aí dentro da nossa disciplina. Então, vocês viram em determinados momentos das minhas aulas que eu vi, né, entrava um pouquinho na aula do outro professor, eu entrava um pouquinho na disciplina da professora. Então, a gente ia conversando dentro desse contexto aqui. Então, muito importante ter a presença de vocês nesse aulão e vamos, sem mais delongas, conversar algumas coisas importantes sobre a nossa aula de hoje, o aulão, né? Vamos lá, primeira coisa, dúvida geral. Quando a gente vai falar de norma, independente da situação que a gente esteja inserido, independente do contexto que a gente esteja inserido, a gente tem que especificamente entender qual é a norma pertinente. Em se tratando de combate a incêndio, eu falei durante as aulas, volto a falar aqui, volto a frisar. Por quê? Sempre existe aquela, professor, mas essa legislação aqui não está aqui e tal. Existem legislações, existem leis específicas para cada região. Mas por que, professor, em se tratando de combate a incêndio? Não, em se tratando em operações de contingência, planos de evacuação, em caso de incêndio, em casos de vazamento, em casos de explosão, cada região, além da legislação vigente nacional, né, ampla, ela tem especificidades em função da região e da localidade. Então, no caso de incêndio, cabe você fazer uma visita sem compromisso lá ao Corpo de Bombeiros. Normalmente é aquela sala administrativa que fica um pouco na frente. Aqui na minha região ela tem um prédio, né, que fica em frente, na verdade, ao Corpo de Bombeiros. É um prédio administrativo, onde lá você vai sem compromisso, conversa. O pessoal, né, dos bombeiros são sempre muito receptivos. Pelo menos aqui na minha região nunca tive problema. Eu fui lá para ver como é que era. Eu, na verdade, na época que eu tinha terminado o curso, eu não sabia fazer projetos de combate a incêndio, então visitei lá, acho que várias vezes, né? Fiquei até amigo dos caras fazendo visitas eles lá. Então, uma das coisas, um dos pontos chaves para essa situação, a gente tem a legislação local e a mais abrangente. Lógico que a gente não pode explorar tudo que tem de lei relacionada a cada estado, que fica até impraticável, porque tem muita coisa específica. Mas, no âmbito geral, a gente tem algumas coisas, algumas diretrizes básicas, né, de procedimentos para determinadas ações. E essa é uma que eu posso dizer de escopo geral. A gente tem uma atualização que ocorreu há algum tempo, mas que especificamente nós tivemos algumas movimentações, como eu sempre falo, a legislação não pode ser engessada. Então, a gente teve algumas movimentações a respeito dessa legislação especial para que, efetivamente, a gente tivesse menos incidentes ou menos consequências em caso de acidente. Como vocês sabem, foi de conhecimento nacional aquele acidente naquela boate Kiss, e aquilo ele foi um ponto de mutação dentro desse universo. Não por conta do incêndio em si, né? A gente não teve especificamente uma situação onde várias pessoas morreram carbonizadas, né? Não foi esse o contexto. O contexto lá foi de asfixia. Então tiveram algumas pessoas que tiveram queimaduras, né, no corpo, tiveram pessoas, mas boa parte delas foram pisoteadas,
outras foram asfixiadas, bem como ocorre normalmente, né, em situações como essa. Porque, efetivamente, uma clausura, né, primeira coisa que você faz é perder o oxigênio. E quando você perde o oxigênio, ali você já foi a óbito e depois que é queimado, né, que entra aquela situação toda. A evidência é que, efetivamente, em diversas situações, quando você escapa de uma situação como essa, é de que você precisa oxigenar. Você vai ter um problema, uma perda da capacidade respiratória durante algum tempo e, efetivamente, depois você vai ter algumas projeções. Para a gente começar essa brincadeira, vamos falar de fogo, né? Vou começar aqui falando da evidência da combustão entre o combustível e o comburente. E o fogo ele tem particularidades muito complexas. Eu vou usar como exemplo um primeiro vídeo aqui para vocês, só para vocês entenderem o contexto do fogo. Todas as vezes em que a gente vai falar sobre porque o fogo é uma coisa distante, uma coisa complexa, Mahatma, solta aí um vídeo aqui pra gente, o primeiro vídeo. Quando a gente trata de fogo, especificamente, essa é uma situação de incêndio numa residência. Ele tem um contexto muito complexo, porque, veja só, a situação aqui, eu tenho uma área que foi toda consumida, praticamente toda consumida, e a pessoa está dentro, tentando resfriar o ambiente, mas o ambiente está todo em situação de risco, porque pode desabar. Então, esse contexto aqui, observem a cor da fumaça. E observem que o material que está sendo queimado é efetivamente um material combustível específico. Ali é madeira, é tecido que está sendo queimado, porque é uma estrutura residencial. Efetivamente, aspirar esse gás, aspirar essa fumaça, é que provavelmente vai causar os danos posteriores à inalação. A gente tem isso aqui porque é um exemplo muito clássico dos problemas que você enfrenta na hora de um tipo como esse, de combate a incêndio. Você vê que tem pessoas aí que estão ajudando, tem pessoas que estão tentando de alguma forma contribuir com o Corpo de Bombeiros, mas a melhor ajuda que você poderia dar nesse contexto era, primeiro, sair de lá desse ambiente e deixar que eles trabalhem. Porque menos pessoas, eu vou ter menos acidentados. Mas eu vou resfriar aqui porque pode transferir para minha casa, pode ser que tenha algum problema. Indiferente, tá certo? Então, nessas situações, nessas condições, muito cuidado. O máximo que você pode fazer, afastar as pessoas, isolar o ambiente. Eu tá ali o cara todo molhado, porque é pedido para que você se resfrie, para você entrar num ambiente como esse. Olha a situação onde o cara entra aqui, ó. Esse é um sistema ou um momento real de combate a incêndio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E atentem para um detalhe importante. O primeiro deles é com relação à cor da fumaça, porque mais à frente eu vou fazer um questionamento sobre isso, tá certo? Mas vamos voltar para a nossa aulinha aqui. Aulão, né? Aulinha não, né? Aulão. Tetraedro do fogo. A gente falou abundantemente sobre isso, né? Como vocês viram ali, o fogo tinha uma projeção. Provavelmente ali ele já tinha se espalhado e dependendo do material combustível que está presente no ambiente, rapidamente ele toma conta do ambiente, rapidamente a gente consegue ter um dano, um agravo, né, do dano e efetivamente a gente tem diversos problemas. O principal deles está na forma como você conduz a extinção do fogo. Então a gente sabe que a extinção ela ocorre quando você tira um dos elementos presentes no tetraedro. Tá certo? Mas vamos lá, mais à frente. Questão 1. Sem mais delongas, rápido, né? E direto, vamos para as questões aqui. Dica de resolver questões. Professor, segurança do trabalho. Se eu não tenho a ideia de qual questão pode ser, vai na lógica, vai, né, tenta entender a questão, tenta ler de novo com calma, né, sem aperreio. Não tem mistério, você não precisa resolver com calma, lê direitinho que você consegue resolver tranquilamente, porque o conhecimento já está aqui. Mas vamos lá. Qual das opções abaixo contém formas de propagação de incêndio?
nós estamos falando de uma situação onde já temos fogo e efetivamente a gente viu naquele vídeo ali que o cara estava usando água, né, dentro do ambiente, ele estava resfriando o ambiente, ou seja, ele estava tirando o elemento chama e o elemento temperatura do ambiente, certo? Então, se eu fosse colocar uma das respostas possíveis disso aqui, eu poderia eliminar algumas de cara. Primeiro, onde tem aqui, ó, aparição, já não tem relação nenhuma, né? Ignição, opa, tem alguma coisa. Convecção, opa, tem. Diluição, já não tem. Já eliminei duas questões aí rapidamente. Dispersão, tem alguma relação? Longe tem alguma coisa. Mas se eu for mais adiante aqui, ó, derivação, opa, já eliminei. Então, eliminei a A, eliminei a E e eliminei a D. Resta-me convecção e ignição, que até então está mais ou menos. Aí tem aqui larga escala e prospecção. Aí eu já encontrei a resposta correta, né? Isso, convecção, condução e radiação. As formas de conduzir calor, elas são interessantes. Normalmente estão associadas a uma reação química, né? É um conjunto, é uma cadeia, né, de coisas que estão acontecendo. Então, todas as vezes em que a gente pensar isso, entender isso, a gente tem que lembrar desse sisteminha aqui, ó. Isso aqui é um produto muito interessante, né? Aqui a gente tem a chama, né, da vela, que ele é o produto, é um dos produtos da combustão, e você pode ver que tem a variação de cor, né? Desde a reação em cadeia até a projeção da chama. Boa parte das pessoas não leva em consideração que a forma como a chama ela ocorre, ela produz, ela acontece, ela toma por base alguns elementos anteriores importantes. O principal deles é a presença de oxigênio. Então, a presença do oxigênio ali faz com que a cadeia de reações ela aconteça de maneira bem mais interessante. Como vocês viram lá, a gente tem três tipos de propagação. Nessa em especial, quando você chega perto da chama, você sente o calor. Você não precisa tocar nela para sentir calor. Eu já vi, tem crianças que botam a mão aqui, né, e nem se queima nem nada. Mas se eu chegar muito próximo, eu consigo me queimar. Porque existe uma situação, um tipo de propagação que aqui nós chamamos de radiação. Professor, radiação é aquela mesma radiação solar? Mesma radiação. Professor, é aquela mesma radiação que a gente tem lá na bomba atômica, quando explodiu lá, a radiação, mesma propagação. Ali é uma onda de choque, né, uma onda eletromagnética, é uma coisa um pouco maior, que causa assim queimaduras. Tanto que, se vocês já viram aquela explosão lá em Hiroshima, que aparece uma menina assim correndo, né, a pele dela está caindo, aconteceu a explosão em um local e a onda de choque, né, a radiação, a projeção daquilo ali, queimou as roupas da menina, a menina sai assim, ó, né, toda caindo, a pele, né? Então, aquilo é o que a gente chama de propagação por radiação, certo? Vamos voltar para as nossas questões para que a gente continue a brincadeira aqui no nosso aulão. Então, vamos lá. A resposta correta, então, sem sombra de dúvida, né? Condução, convecção e radiação. Sem erro. Para a próxima. Como é chamada toda matéria suscetível à queima? Essa tá basicamente andar para frente, né? É mais fácil que andar para frente. Contaminante, combustível, consumível, explosivo e derivado. Consumível talvez tivesse alguma relação bastante próxima, mas a gente sabe que é um material combustível, né? Vamos para a terceira. Antes, vamos primeiro visualizar um videozinho que eu separei para vocês, bem interessante. Deixa eu só preparar aqui o ambiente para a gente visualizar o vídeo, certo? E vamos lá. Olha esse método de extinção.
Vejam aí que é um incêndio elétrico e que o rapaz está usando um extintor químico, né, em cima desse material aí. Esse vídeo em especial está na internet, está, né, em vários lugares e tal. E esse vídeo em especial foi um aluno que me mandou: professor, o que foi que aconteceu? O que foi que houve aí? Pode tirar, meu amigo Moreira, o vídeo. O que foi que aconteceu? O que foi que de especial? A gente não pode usar um produto químico, aí um pó químico, né? A depender do ambiente, a depender da situação. Será que eu não posso fazer isso? Será que tá errado? Tá certo? O que foi que aconteceu? Então, pessoal, a gente ali tem uma situação muito específica, que é um processo, né? O processo de extinção de incêndio. Ele deve levar em consideração diversas percepções. E uma delas é saber qual é o produto que você vai usar em determinado caso. Naquele caso ali, em especial, era um fogo que provavelmente ele não ia ser extinto, né, de uma forma como ele estava tentando extinguir ali. Existem algumas explicações para que aquilo ocorra. A primeira delas é que o sistema estava energizado e em curto. Como é que você vai apagar incêndio que não era um incêndio, que tinha de fumaça ali? Era porque estava aumentando a temperatura e o objeto estava em curto, né? Ele estava fagulhando. Ali a gente não tinha chama, a gente ali tinha temperatura e tinha até ignição. Se eu tivesse ali um material combustível, provavelmente ele ia queimar, que foi o caso. Então tinha material plástico ali e estava consumindo, né? Por isso que tinha aquela fumaça. Porém, qual é a primeira coisa ali a se fazer? Era desligar, desenergizar aquele painel que estava queimando ali. Professor, isso acontece com frequência? Vocês lembram que eu falei para vocês sobre o gamezinho, que muitas vezes você... É uma coisa assim, muito básica, muito simples. Olha, madeira para isso, tal, né? Você tem que usar esse extintor, tem que usar esse extintor. É um beabá simples. Mas em situações como essa, vejam que o próprio profissional combatente estava com dificuldade de extinguir a chama. Isso é muito comum em empresa, você nem imagina. O cara vê lá um curto lá, e o cara já vai com o extintor lá, pá, um negócio pra fagulhando, e o cara aqui com o extintor, e aquele negócio do extintor, e vai consumindo, e vai, daqui a pouco tem fogo. Quando ele só precisava tirar da tomada, desenergizar aquilo ali. E depois ele, logicamente, com o extintor, né, qualquer princípio de incêndio ele conseguia extinguir. Entendam, vejam a diferença. Eu achei, assim, disruptivo esse vídeo, né? Porque ali, na verdade, não se trata de até um início, né, um princípio de incêndio, mas ainda não tínhamos incêndio. Ali tínhamos, né, um curto lá, estava ali elétrica, e o cara foi aqui, jogando extintor químico. Não ia resolver, não ia. E não resolveu. O cara ficou lá, o que foi que aconteceu? Eu não fui treinado para isso, né? O cara chegou, não, peraí. Que fogo é esse? É o fogo que não apaga mais nunca? Que fogo é esse? De onde veio esse fogo? Mas era isso, era elétrico, né? Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Como eu falei para vocês, antes de uma atitude, pensa antes, né? Pelo menos pensa. Mas primeiro, chama quem é competente, chama bombeiros. Se for SAMU, chama SAMU. Se for um emergencista, chama ele. Se for, chama. Depois você vê o que pode fazer. Não, eu tenho habilidade disso. Tive treinamento para isso. Então o que é que eu faço? Qual a primeira etapa? Qual o primeiro passo? Fazer isso, está descrito no POP, já treinei. Então vou lá e executo. Dentro da minha competência e dentro da minha capacidade. É muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Porque numa situação como essa, eu já vi muita gente passar um aperto gigantesco, desnecessário. Teve um princípio lá um negócio de TI. Era uma sala que fica servidor, que fica, sabe? E um equipamento desse deu um curto, lá vai o técnico de segurança lá com o extintor, igualzinho que tá aí, igualzinho, o cara que tá... E eu olhando... Aí ele, marco aqui o fogo, por trás do extintor. Aí eu cheguei, ele botou aqui, lá, desliguei o disjuntor. Apaga aí agora. Aí, apagou. Cara, isso é elétrico.
Pelo amor de Deus, não dá um vacilo desse. Métodos de extinção, isolamento, abafamento, resfriamento e o químico que vocês acabaram de ver em tela. Vamos lá! Só para relembrar, só para fazer aquele link, né? Na extinção por isolamento, que material retiramos do tetraedro para extinção? Opa! Isolamento. Nós estamos falando aqui de um método, isolamento, abafamento, resfriamento e química. Quando a gente trata, vamos comentar alguma coisa sobre isso. Quando a gente trata de isolamento, a gente está afastando um material, né, de dentro, né, do tetraedro. Eu estou tirando, isolando, né? Lembra-se disso. Abafamento, eu estou provocando uma exaustão, né, do oxigênio ali dentro. Eu estou retirando um outro elemento. Resfriamento, eu estou diminuindo a temperatura. E o químico? O químico eu posso fazer as três coisas ao mesmo tempo. E professor? Eu posso fazer. Vocês já botaram a mão no pós-extintor? Vocês sabem a temperatura que aquilo ali sai? Inclusive, teve um treinamento que eu cheguei, né? Tinha lá os brigadistas, já todo mundo terminando de fazer o treinamento, final de semana. Aí tinha lá uma cerveja, lá gelando e tal. Aí o cara tava com o extintor de gás aqui assim, a cerveja deixava branquinha. Aí eu disse, bom uso, viu, esse extintor de gás aí, eu nunca tinha pensado sobre isso não. Mas gela, se você pegar inclusive em algumas partes que congelam, posso ter queimadura na mão. Então, muito cuidado com isso. Voltando para a questão. Quando se tratar de isolamento, qual é o material que retiramos? Eu não vou pensar muitamente. Ou pensar né, constantemente em coisas mais difíceis. Não, causticante, não. Quelante, não. Contaminante, não. Diluente, não. Qual é o material, pessoal? Sem erro, né? Material combustível, não tem segredo. O que normalmente é feito? Ele afasta o material. O isolamento, ele trata disso. Lembra daquela prática que o pessoal chama no interior de coivara, que o pessoal faz a queimada e ele faz alguns círculos que impedem, né, a disseminação da queimada. Tem um controle em cima disso. Só para a gente relembrar algumas classes de incêndio. A gente tem aqui classe A, madeira, classe B, inflamável. Equipamentos elétricos, classe C. Esse vídeo que eu mostrei para vocês está aqui, ó, classe C. Mas, professor, ali não ia ter extintor todo mundo que desse jeito. Lógico. Não tínhamos um incidente ainda, um princípio de incêndio. Ali ainda estava em curto. Poderia acontecer posterior? Poderia. Aí o que eu ia fazer, professor? Ficar olhando? Não. Desenergizar. Simples. Rápido e fácil. Materiais, metais. Lembra-se que a gente está falando de metais como, por exemplo, a questão de pirotecnia, fogos de artifício, porque eles são alguns metais, tá certo? Óleo e gordura, né, letra K. Vamos lá. Se algum professor perguntar para vocês, olha, na classe de incêndio K, contemplamos o quê? Aí você vai lembrar óleo e gordura. Só para, né, ficar a dica aí. Tem como objetivo retirar o material combustível que está pegando fogo e outros materiais que estejam próximos às chamas. Retirar o material combustível pegando fogo de outros materiais. Essa também está mais fácil ainda do que andar para frente. Simplíssima. Não vou nem perguntar para vocês, porque vocês conseguem tirar isso aí com tranquilidade, não é isso? Posso contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Qual é a resposta, pessoal? Não tem segredo, né? Acabei de falar sobre isolamento, né? Não tem erro, não tem segredo. Acabei de falar sobre isso. É só uma inversão. Gerir riscos envolve, dentre outras coisas, a necessidade de conhecimento profundo sobre a atividade que será desenvolvida e outras coisas, né? Plano de contingência, plano de evacuação e assim por diante. Dentro desse escopo, nós temos a APR, que significa o quê, pessoal? Lembrando, fica até o final, porque tem questões que podem cair na prova, certo? Assiste até o final, porque tem muita coisa aqui, muita dica importante que pode cair na prova, tá certo? APR, vou ver aqui, análise ou avaliação parcial de riscos. Opa, parcial,
Tá meio estranho, né? Mas parece que tá quase lá, mas parcial tá meio estranho. Avaliação potencial de resíduos, relação zero, né? Análise preliminar de resultados, opa, bateu quase na trave. Análise preliminar de riscos, opa, qual é a única confusão que eu poderia fazer aqui? Análise e avaliação. Tem muita gente que confunde a avaliação preliminar, faz uma avaliação preliminar dos riscos. Faz uma análise preliminar. A análise preliminar de riscos é um documento, uma regra, né? Ele possui todo um contexto. A avaliação de riscos é uma coisa muito mais qualitativa. É uma coisa que eu vou lá e olho, eu fiz uma análise ali, eu fiz uma avaliação e está tudo ok, o cara pode subir, tem permissão de trabalho. O documento se chama Análise Preliminar de Risco, ou APR. A avaliação, por mais que se pareça, dentro de um contexto, tem uma sensível diferença, tá certo? Então a gente está falando aqui de análise. Vamos para o próximo. Plano de emergência. Os planos de emergência, como a gente já vem batendo, né, em alguns momentos, eles contemplam diversos elementos que, a depender do contexto, lógico, também vão trazer algumas outras informações. É importante lembrar que toda essa análise dentro de um plano, né, ela vai envolver principalmente o risco. Então, a empresa, você precisa conhecer qual o risco que está envolvida aquela atividade desenvolvida pelaquela empresa. Segundo, você tem que conhecer quem são os envolvidos nesse processo. Então, tem aqui localização, material construtivo, ocupação, população, funcionamento. Eu tenho que ter esses dados em mãos para que quando aconteça um problema e eu precisar ativar meu plano de emergência, eu tenha plena convicção, plena capacidade de como será conduzido. Eu tenho conhecimento de como será conduzido. É muito importante pensar que todos esses planos, eles devem trazer consigo uma análise preliminar dos riscos. Não é uma avaliação, é uma análise. Por que é uma análise? Porque quando eu consigo botar no papel qual o grau de risco que a empresa oferece, quais são os problemas que podem acontecer em caso de explosão, de vazamento, de incêndio e assim por diante. Quais são os problemas relacionados? O que eu posso fazer? Quando eu tenho isso em mãos, eu consigo evidenciar melhor os meus problemas dentro do plano de contingência, ou plano de emergência, ou plano de evacuação, a depender do contexto. Tá certo? Sabendo disso, um dos nossos alunos fez um questionamento bastante pertinente. Professor, algumas sinalizações dentro do plano de emergência no condomínio que esse cidadão mora, prevê sinalização, aqueles pictogramas, né, de saída de emergência, como o bombeiros tinha solicitado, né, dentro do prédio. E o que acontece é que muitas vezes, em determinadas situações, ao olhar para aquele pictograma, eu não consigo visualizar. Ele não tem aquele efeito luminoso, né, noturno. Como é isso, professor? Explica melhor. Vou mostrar aqui uma imagem aqui para vocês vocês vejam com maior clareza. Deixa eu mudar o fundo aqui só para ficar um pouquinho mais evidenciado. Ó, vou abrir aqui, vou dar um zoom para vocês darem uma olhada nisso aqui. O que ele está falando é isso aqui, especificamente esse contexto aqui. Nós temos aqui, ó, como vocês podem ver, sinalizações que vão abranger essa parte aqui embaixo e essa parte aqui em cima. Vejam que todas elas são de visibilidade noturna. A pergunta vai além. Aí você diz para mim, professor, por que existem essas visualizações acima e abaixo? Existem vários contextos e eu posso explicar de diversas formas. Mas a principal é que o campo de visão ele deve estar desobstruído. Em caso de incêndio, por exemplo, no caso da fumaça,
em alguns planos, né, de contingência, em alguns planos de evacuação, prevêem que as pessoas se abaixem, né, quando se tiver um ambiente de incêndio. Por quê? Um incêndio, a fumaça, ela por ser menos densa, né, ela acaba ocupando os espaços mais superiores. Embaixo é uma fumaça que é um pouco mais densa, então a fumaça que ela tem um pouco mais de cor, é escura, né, ela é mais pesada, ela tende sim a descer. Mas aquela que é mais leve, ela é mais branca, né, mais clara, dependendo do material combustível, ela normalmente fica na parte superior, bem como o processo mesmo de combustão, ele fica todo em cima, né, o incêndio, a propagação toda. Então, as pessoas se abaixam e elas precisam ter esse campo de visão para onde seguir. A mesma coisa são os superiores, quando você tem que estar dentro do campo de visão. E lógico, a norma ela estabelece qual é a limitação. E eu não vou perguntar isso para vocês não se preocupem. Né? Aqui não é concurso público não. Né? A gente, porque tem a métrica, tem tudo certo, não vou cobrar isso de vocês, tá certo? Porque a gente precisava aprofundar um pouco mais a norma, a ABNT, na verdade, referente a isso. E esse não foi um objeto. Mas mandei a ABNT para vocês, não é desculpa para que vocês não estudem. É muito importante que vocês deem uma lida. Mas eu não sou maluco de cobrar isso para vocês, certo? Em prova ainda. Não se preocupem com relação a isso não. Mas vamos lá. A fumaça causa danos irreparáveis ao aparelho respiratório. Fato fatíssimo. Quando inalada em grandes quantidades e por longos períodos, além de causar queimaduras, tá certo? Ela pode causar diversos tipos de lesão na mucosa, tanto respiratória quanto na boca, esôfago, assim por diante. Normalmente a sua cor aponta ao tipo de material combustível. Eu falei isso já 2 ou 3 vezes aqui e vocês já pegaram a dica. A fumaça de cor roxa ou vermelha pode ser relacionada a que tipo de queima? Essa é uma perguntazinha capciosa. Vocês viram o segundo vídeo. Vocês viram que a cor não era incêndio, o professor estava conversando, não era incêndio. O senhor falou que era ali um curto, ainda não era incêndio. Vocês estão ligados. Mas digamos que aquilo fosse um incêndio. Vocês repararam que ali tem uma cor diferente? Né? Um meio azul, uma cor diferente, né? Sabendo disso, nós temos madeira, tecido, pneu, produto químico e plástico. Vejam só. Quem já viu protesto nessas ruas, onde o pessoal queima pneu, sabe qual é a cor da fumaça, né? Qual é a cor daquela fumaça? Ela é preta, porque é derivado de petróleo, porque é borracha. Então, normalmente, a cor de material plástico e borracha, eles apresentam uma cor específica. Normalmente, é preto mesmo. Mas é por conta da derivação do petróleo, especificamente. Tanto o tecido quanto a madeira, eles apresentam uma cor mais clara, né, branca. Mas você diz, professor, mas eu no São João aí acendi a fogueira, era de madeira e a cor não era, né, a fumaça não era branca não, a fumaça era cinza, era preta, tal. Mas é porque a madeira sofreu o tratamento, então provavelmente tinha algum material plástico, tinha algum outro produto junto com o material combustível madeira, né? Mas normalmente a coloração diferente ela está associada a um produto químico. Lembra no final do ano que a gente solta os fogos de artifício? Vocês vão ver aquelas aquela cor colorida, azul, roxo, né? Verde e tal. Aí você vai lembrar de um outro elemento lá que é uma outra classe. É isso? E essa chama entre aspas, ela está associada à queima de um produto químico. Então, por isso que ela tem aquela cor vermelha, roxa, azul, né? Às vezes até amarela. O fósforo mesmo, quando a gente queima, o fósforo, adivinha só, não é apenas uma marca não é. O fósforo é realmente um elemento químico. Aquele fósforozinho que é preto ou vermelho em cima, aquele é o elemento combustível, né? Tem a madeira também que ela mantém a chama acesa, mas o elemento lá, o atrito, a ignição, ela parte do atrito das duas partes lá de fósforo, né? Então, a chama tem aquela cor, às vezes azul, às vezes amarelo, mas é por conta
né, dá aquela combustão. E, professor, mas a fumaça, ela não tem uma cor acinzentada, mas é muito mais por conta da queima da madeira. Inicialmente, ela apresenta uma cor do cinza e entre o cinza e o azul. Tinha até esse vídeo, mas entre o cinza e o azul. Mas depois é a queima da madeira que mantém ela com a chama um pouco branca, né? Aí você diz para mim, mas professor, uma segunda dúvida, e aquela chama do gás de cozinha? Por que ela tem uma coloração azulada, ou às vezes amarelada, ou às vezes é um aditivo que é colocado, né, ao gás para que ele tenha aquela coloração? É disposição de dispositivos de segurança, tem uma série de lógicas para isso, mas tem a ABNT também, tá certo? Vamos para a 7ª questão, e ainda tem um videozinho ainda que eu vou comentar com vocês daqui a pouco. A ANR estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde do trabalho, contra os fatores de risco, acidente de trabalho e tal. Em atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio, manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Opa, a gente está falando de uma norma. Facílima essa, né? Facílima. Sem erro, sem medo de ser, pronto, era disso mesmo que eu estava falando. Questão A, NR10? Não, né, pessoal? Não, né? NR22? Opa, não, né, pessoal? 25? 5? Não, né? Isso aqui a gente está falando NR20. Especificamente, a gente tem algumas coisas importantes dentro desse contexto. Por quê? Essa norma é uma norma que ela é relativamente pequena. E em muitos casos nós temos a situação onde o posto de combustível, ou a transportadora, ou o armazenamento de combustível, eles trabalham com dinâmicas especiais, diferentes. E conhecer essa norma, principalmente nesse contexto de material combustível, é muito importante, né? Porque não apenas lida com a parte do armazenamento, do transporte, não nada disso, mas no contexto geral, né? De escopo amplo. Vamos ver um outro vídeo aqui. Vou mostrar aqui para vocês, já está aqui na área, bem interessante, esse é bem rápido, bem curtinho, olha lá. Aquilo ali foi a queda, como vocês viram, a queda de um raio na residência. Pode tirar, Moreira, muito obrigado, viu? Aquilo ali foi a queda de um raio, deixa eu até mudar meu contexto aqui, vou botar uma outra imagem aqui para a gente ficar mais legal, mais bonito. Um raio, você disse para mim, professor, esse tipo de ignição, que é uma ignição, ainda não é um incêndio, acontece com bastante frequência em regiões lá no interior. O que foi que aconteceu foi que um raio desse ele caiu numa árvore e a árvore pegou fogo. É comum isso acontecer? É comum isso acontecer, a depender do tipo de material combustível que está ali. Às vezes, mesmo o material, né, umedecido, molhado, ele consegue queimar. E em diversos casos a gente ainda tem associação de outros elementos naturais ali. Eu lembro que há uns 2 ou 3 anos atrás, mais ou menos, tinha uma região de manguezal, perto de um local aqui, e um raio caiu bem próximo. Esse raio ele caiu nessa área, e ali você sabe que tem muita decomposição de matéria orgânica, né? Tem gases saindo ali, e essa queda desse raio próximo fagulhou uma área dessa e ocorreu uma explosão gigantesca, né? Porque o próprio raio, o raio em si, ele tem um barulho, o trovão também tem outro. E esse por si só já era um barulho, né, bem considerável. E com essa explosão, com chama, isso causou um evento, né, quase que apocalíptico, né, na região. O pessoal achava que era, sei lá, final do mundo, final dos tempos, a quarta trombeta, sei lá. Achavam que era alguma coisa desse tipo, mas não era, né, um gás, um problema ali, que existia um processo de decomposição de matéria orgânica, mais a adição de uma ferramenta de ignição que foi o raio, né, em especial. Muito cuidado com isso. Então, quem vai trabalhar em telecom, no interior, acompanha essa galera que tem muito raio, ó, cuidado com isso aí. Eu tenho, acho que foi uma aluna, né, eu acho que já tem um tempo, já tem uns 4 anos isso. Uma aluna de segurança do trabalho, ela trabalhava numa telecom, só não vou dizer de onde é, mas foi o que aconteceu, ela estava executando um serviço e acompanhando a atividade.
ela se formou em segurança do trabalho porque ela queria realmente acompanhar mais de perto, tal, e gostava também da área. E ela quem fazia as permissões de trabalho, que fazia os acompanhamentos, tudo mais. Foi o que aconteceu num dessas permissões de trabalho, um dos caras morreu eletrocutado, né? Foi um raio que caiu bem pertinho e energizou a barra que ele estava próxima, né? Estava sem aterramento, sem nada, o negócio era bem frajuto lá. O cara levou uma descarga elétrica pesada, apesar de estar com todo o equipamento de proteção, mas quase morre o cara. Então vamos lá, a remoção rápida, segura, ordenada e eficiente de toda a população presente em uma edificação, em situações de emergência ou durante exercício de simulação, também é conhecida como, vejam só, é importante aqui a gente fazer uns 2 pontos aqui para a gente discutir. Quando se trata de remoção rápida, quando se trata de saída, quando se trata disso, existem várias nomenclaturas. Eu posso, como eu já falei, plano de contingência, plano de evacuação, eu posso colocar, normalmente é colocado, né, de uma maneira mais contextualizada. Normalmente é plano de evacuação, plano de emergência, mas todos vão se tratar das mesmas condições e das mesmas situações. A diferença está na contingência, porque a contingência é qualquer elemento de plano que você pensa antes. Então, a contingência para isso aqui, se acontecer isso, a contingência para isso é tal. Se acontecer um incêndio, um princípio de incêndio, qual é a contingência? É o extintor. Está lá os aparatos de extinção, é o sprinkler. Então, são os elementos que são pensados para que, se caso ocorra um problema, você está ali prontamente seguro para chegar a uma solução, para tentar resolver, tá certo? Basicamente isso. Vamos lá. Dito isso, vamos para as questões, porque já estamos quase na reta final do negócio. Análise de risco poderia ser, professor, talvez em alguma faz sentido. Avaliação planejada, averiguação, aproximação do risco. Não, né, pessoal? A gente está falando de plano de abandono, plano de emergência, plano de abandono, plano de evacuação, tudo similar. Lembra? Sovaco e axila, dá tudo no mesmo. Plano de abandono. Quando a gente trata de plano de abandono, eu posso colocar situações muito especiais, né? Quais são elas, professor? O plano de abandono, normalmente, eu vejo bastante quando se trata de desabamento, de terremoto, quando se trata de situações em que a gente está tratando de uma área a nível, né, horizontal, nível chão. Quando você trata, eu observo, na verdade, que quando se trata de prédios comerciais, quando se trata, a gente está tratando de plano de evacuação, certo? Mas dá no mesmo, né? Todos esses caminhos aqui chegam à roça. Vamos lá. Como já é de conhecimento de todos, o equipamento de proteção individual e o EPC, proteção coletiva, ele é a última barreira entre o risco e o trabalhador, tá certo? Sabendo disso, qual é o significado do EPRA? Esse Azinho é para estar minúsculo, mas sem problema nenhum. Para quem é meu aluno, para quem já viu falando isso na sala, eu vou contar um caos para vocês. Dentro de um projeto, na época, um PPRA, que eu estava elaborando, na época, isso tem algum tempo, estava previsto aqui, ó, um EPRA. Aí o cara disse, olha, o cara nem sabe escrever PPRA, o cara colocou EPRA, tem nada a ver, que diabo é isso, EPRA, do que esse cara está falando, né? E aí eu pensei, porque assim, se você usar o contexto, você consegue descobrir o que é. E no caso lá, se tinha um contexto, e melhor, ainda tinha um equipamento associado, então não tinha como errar. Então você poderia deduzir que tinha alguma coisa a ver com o equipamento que estava ali presente. Mas o cidadão, né, preferiu denegrir a imagem do professor de vocês. O cara colocou EPRA e não sei o que, aí chegou um cara lá do fiscalização, né?
Na verdade, não era um perito, era um auditor, sim, um auditor. Aí ele achou interessante porque estava descrito lá, né, o que eu poderia fazer, tinha um plano de contingência associado, tal, nesse local em específico. Aí ele, o cara colocou isso aqui, mas ninguém sabe nem o que é isso aqui. Poxa, a empresa foi autuada porque o cara informou que a gente não tinha treinamento, não tinha fornecido treinamento. E especificamente, desculpem, o cara não sabia do que se tratava. Era uma coisa muito surreal, né, para a realidade deles. Então, o que seria o EPRA? O EPRA nada mais é do que um equipamento de proteção respiratória autônoma. Desculpem, pessoal, foi ar-condicionado. Já desliguei aqui para não perder mais a voz do que eu já estou perdendo. Mas para a gente fechar com chave de ouro, vamos para a 10ª questão. É conhecido como o sistema que consegue identificar precisamente e individualmente o local exato do foco de incêndio e disparar o alarme. Nós temos que entender que os sistemas, todos eles, são pensados para que a gente tenha uma condição bastante agradável de entendimento onde está localizado cada parte do nosso escopo de trabalho, né? Nossa planta de trabalho. Mas especialmente quando se trata de incêndio, a gente tem que levar em consideração, primeiro ponto, que cada elemento estrutural pensado para que eu consiga executar um plano efetivo, ele tem que ter um endereçamento, ele tem que ter uma localização, ele tem que ter um ponto fixo onde eu consiga evidenciar cada um dos itens que estão presentes no meu mapa. O principal deles, a principal função dela na verdade, é fazer com que, ao identificar aquele local onde tem um incêndio, ele seja acionado de imediato, certo? Então, quando se trata de reconhecimento individual local, nós estamos tratando especificamente de sistemas endereçáveis. Por que, professor? Porque um sistema endereçável, ele trata de um elemento que é constituído para que eu consiga localizar onde está o princípio de incêndio. É importante que vocês deem uma lida, que vocês deem uma estudada, que vocês bebam água, né? Porque o professor de vocês esqueceu aqui de tomar uma água para dar essa aula aqui para vocês. Mas, especificamente, que vocês deem uma lida no material complementar que está disponível para vocês. É importante que, de certa forma, vocês acompanhem esse material, realizem os exercícios e, principalmente, treinem lá os games, para não cometer aquela gafe ali que o profissional cometeu, né, dentro daquela emergência. Então, muito cuidado com isso. Aquele vídeo, quando eu vi, na verdade, foi assim, inesperado, né? O cara mandou pra mim, poxa, como é que o cara não pensou isso? O cara, né? Imagina, treinado, né? O cara vacinado, então acontece com qualquer pessoa. Quero deixar aqui um grandíssimo abraço para vocês e até um próximo encontro. Tchau, tchau.